caminhada. Eu quero convidar para você abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Evangelho segundo Mateus capítulo 5. Eu quero estar lendo apenas 2 versículos. E esses 2 versículos são o versículo 23 e 24. Glória a Deus. São 2 versículos para nossa meditação. Eu desejo que possamos ouvir a voz de Deus essa noite. Assim diz a palavra do Senhor nessa noite. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem alguma ou algo contra você, deixa a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Apenas esses 2 versículos para nossa meditação essa noite, em nome de Jesus. Fechemos nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora, Pai, ouvir mais uma vez o que a sua palavra dessa noite vem falar ao nosso coração. Nós nos esvaziamos de nossos conhecimentos, entendimento das coisas. Abrimos mão, Senhor, de nós mesmos e queremos nos abrir para o Senhor. Porque o Senhor tem a palavra de vida eterna para nós. E é nela que nós queremos caminhar juntos neste lugar. E por onde quer que estejamos ou sejamos levados, o Senhor possa, ó Deus, estar nos dando sempre uma palavra que vai direcionar cada passo que venhamos e que tenhamos que dar. Nos submetemos ao Teu Espírito Santo, porque de onde vem a revelação, de onde vem o entendimento, de onde vem a sabedoria, de onde vem, ó Deus, a iluminação da sua palavra. Esteja, ó Deus, falando com a sua igreja, a sua noiva, seu povo, o povo que foi comprado por um tão grande e alto preço na cruz do Calvário, cujo sangue mais precioso e puro foi ali derramado, para nos trazer a salvação. Queremos, com o coração quebrantado, submisso, ouvir a sua palavra essa noite. Nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Às vezes, a gente tenta fugir de alguns temas que já tem umas 2 semanas a gente vem meditando, estudando, pesquisando, lendo, buscando fundamento naquilo que o Senhor estiver a nos dizer, nos falar, de forma que ela possa causar o efeito desejado, ao mesmo tempo trazendo paz para o nosso coração, na certeza que quem está falando é Deus, né? E quando Deus fala, a gente fica sem medo, sabendo que Deus não fala nada para a gente, Deus não faz nada para nos levar para longe, Deus não fala nada para nos jogar para longe. Até quando Ele bate nas nossas costas, e quando a gente dá um tapinha nas costas, a gente está trazendo para perto. Eu vejo Deus dessa forma. Mas hoje é um tema
que nós temos convivido numa sociedade, no mundo. Estava ouvindo umas reportagens, documentários, e nós vemos que quanta dureza no coração das pessoas, e quão difícil é também as pessoas reconhecerem. É mais fácil apontar do que reconhecer. E até quando Deus fala, a gente às vezes pensa assim: será que é para mim mesmo essa palavra? Será que Deus quer falar isso é comigo mesmo ou quer falar com alguém? Não, amados. Deus sempre fala com presente, né? Pessoas que estão presentes, Deus sempre fala conosco. E essa palavra dessa noite que fala do perdão, o perdão é uma coisa boa. O perdão é um tratamento de Deus. O perdão é uma manifestação de amor que Deus tem para com a gente. O perdão é dado àqueles a quem Ele ama, àqueles a quem Ele quer o bem. É uma expressão de amor a quem Ele quer preservar, de quem ou a quem Ele quer ajudar a caminhar e a ir mais distante, ir mais longe. E eu, nessa noite, diante dessa palavra, eu quero trazer a palavra perdão como reconciliação. Perdão como não perdão como tratamento, mas perdão como reconciliação, como reatar, ou refazer uma aliança, ou restaurar algumas áreas da nossa vida que perdemos no dia a dia, das nossas lutas, das nossas adversidades que enfrentamos. E muitas vezes a gente não percebe, mas a gente guarda algumas coisas dentro de nós, e às vezes nós pensamos que aquilo está na verdade morto, mas não está. Num dado momento, em alguma situação, a gente sente como que uma pontada dentro do coração. É quando a gente percebe que o Senhor ainda, quando Ele dizem que é aquele que começou a boa obra e há de completar, é verdade. Há momento que a gente fica perguntando: Deus, nas orações, faça o que o Senhor quer fazer da minha vida, muda-me, Senhor, como o Senhor quer mudar, transforma-me conforme a sua vontade. A gente se entrega, a gente se rende, e Deus olha para a gente e dá aquela risadinha assim: tá, deixa comigo. Deixa comigo que aos poucos eu vou trazendo você para o propósito, vou trazendo você para mais perto de mim, mas deixa comigo que eu sei como lidar com isso. E Deus não nos ofende, não nos maltrata, não fica batendo na cara da gente, jogando a coisa no nosso rosto. Deus tem a hora certa de trazer a gente para perto e dizer: meu filho, senta aqui um pouquinho, eu quero que você conheça algumas coisas que eu quero te trazer, eu quero te revelar. E aí Deus começa a trazer para nós. E nessa noite, eu creio que é mais ou menos por essa área, quando se fala de perdão como reconciliação. E a palavra reconciliação, nós descobrimos que tem duas linhas bem definidas, é como uma cruz. Nós até pegamos aqui a questão da cruz, né? A cruz tem duas hastes, né? Duas hastes bem definidas. Tem uma que é vertical, de cima para baixo, e uma que é horizontal. Essa que é vertical é o perdão de Deus para com o homem, é o perdão que Jesus veio trazer para a gente. Retrata essa fase aqui. Então essa é uma linha do perdão com reconciliação. Jesus veio
para reconciliar o homem com Deus, não é isso? Mas essa obra, ela é, em parte, realizada através de Jesus. Mas só que ela não para somente nesta vertical. Existe também a horizontal, que é a nossa reconciliação de uns para com os outros. Do mesmo jeito que veio até nós o perdão, agora existe também a realidade que é necessário que haja também esse perdão horizontalmente, onde abraça, onde alcança, onde nós liberamos o perdão para nossas pessoas, para as pessoas que são ou uns para com os outros. Então, entendendo bem essa questão do perdão, é uma reconciliação de Deus com o homem e uma reconciliação do homem com os outros homens, ou seja, de uns para com os outros. Se não houver essas duas hastes, essas duas linhas, o perdão não está completo. Muito embora o perdão que Jesus liberou na cruz, quando ele disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele liberou o perdão e ele deu ali um decreto. Esse foi liberado, decretado, e está ao alcance de todas as pessoas. Mas entendamos que, para que esse perdão se torne realidade na vida do ser humano, é preciso que ele também, ao receber esse perdão, que ele saiba também agora estender esse perdão às outras pessoas. Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós só nos preocupamos com o perdão de Deus. Nós pedimos perdão a Deus por tudo que fazemos. É certo e é nosso dever fazer. Reconhecer que nós somos errantes, que nós somos falhos, que constantemente pecamos contra o Senhor. Mas também é necessário que a gente reconheça que nós também erramos com as pessoas. E outra coisa interessante aqui que nós vamos estar tratando, que da mesma forma que fomos perdoados, olha, nós não fomos perdoados porque nós fomos bonzinhos para com Deus, não. Nós não fomos perdoados porque o Senhor viu no nosso coração uma bondade, uma disposição, um desejo, uma vontade, uma predisposição totalmente voltada para agradar o Senhor. Que nós, da nossa racionalidade, nós entendemos e nós percebemos que realmente somos merecedores do perdão, do nível que foi nos liberado através de Jesus. Olha, Deus pegou um cordeiro perfeito, Jesus é esse cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, sem ruga, entregou na cruz para morrer por nós. E quem morreu por nós foi o Filho de Deus, o único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, e o entregou para ser morto no nosso lugar. Aí o ser humano poderia dizer assim: bom, se Deus fez tal sacrifício por mim, é porque eu mereço. Se Deus fez tal sacrifício por mim, é porque Ele viu alguma coisa boa em mim que o motivou a liberar o perdão para mim. Mas só que foi totalmente o contrário. O perdão veio dele, porque nem nós sabíamos como conquistar isso, porque está escrito que as nossas obras para nada servem, são como trapos de imundícias. Todo e qualquer sacrifício que o homem tenha feito para tentar atrair ou fazer com que Deus nos ame mais,
do que Ele já nos ama. Sabe, é esse entendimento que a gente percebe que Deus não viu no homem nenhum atrativo para dizer assim: valeu a pena, ou vai valer a pena o meu filho morrer, porque lá na terra existe um povo bom, que se desvia do mal, um povo que me louva, que me agrada, faz tudo o que eu quero, um povo que me ama de verdade e que faz tudo aquilo que podem fazer para me agradar. Não foi esse o quadro que Deus olhou para a humanidade e viu. Não foi essa a realidade. Ele viu totalmente o contrário, um povo rebelde. O pastor está falando sobre isso, um povo de dura cerviz. Dura cerviz é aquele pescoço duro que não se inclina, né? Não dobra. É como o joio, né? O joio, o trigo, quando o vento sopra, o vento vai, ele vai. Mas o trigo não, o vento vem, ele permanece ali, né? E Deus viu a humanidade dessa forma. Jesus até chorou quando ele olhou para Israel e falou assim: ô Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar, mas vocês não quiseram. Chorou ali. Esse era o quadro que quando Deus olhou, da primeira vez ele olhou antes do dilúvio, ele só viu Noé, né? Depois ele olhou, viu Jó. Aí Deus faz um silêncio até a vinda do Messias, o Filho de Deus. Foi quando Deus decidiu então, se a humanidade precisa de perdão, quem vai tratar de perdoá-los sou eu, porque se eu esperar por eles, jamais vão me encontrar, porque as suas obras não condizem, porque as obras que eles realizam, a forma deles viverem, elas estão em oposição, contrários à minha vontade. E aí Deus decidiu nos amar. Ele decidiu enviar Jesus para nos reconciliar com Deus. Nós que deveríamos dar alguma coisa em busca do perdão, mas o que a gente poderia dar para Deus para receber o perdão dele? Nenhuma obra nossa tem valor. E aí o Senhor enviou Jesus exatamente com essa intenção: enviar Jesus para reconciliar, para promover a reconciliação do homem com Deus. Então essa reconciliação de Deus para com o homem, quando Ele liberou o perdão sobre nós, sobre a humanidade, Ele disponibilizou, a palavra correta é, Ele disponibilizou. Por que estou falando a palavra disponibilizou? Porque a diaconisa colocou essa água aqui para mim. Ela disponibilizou essa água aqui, mas eu só vou bebê-la se eu me esforçar, se eu for lá pegar a água e beber. O perdão que foi liberado na cruz do Calvário, essa disponibilização de Deus, ou seja, a graça que Ele disponibilizou para cada ser humano na terra. Mas não significa que essa graça, que esse perdão, Ele já alcançou a todos. É para todos, mas é necessário que aqueles que entenderem que precisam do perdão é que vão se apossar dele. Pergunta a pessoa que está falando: você sabia disso? Porque existem pessoas erroneamente pensando: Deus já me perdoou, eu já fui perdoado. Sim, já foi.
Mas o que você está fazendo com o perdão que foi te dado? Aí que está a diferença. O perdão foi liberado, disponibilizados a todos aqueles o quê? Que reconhecerem seus pecados, chegarem até Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e andar nos caminhos do Senhor. O perdão se realiza completamente a partir desse momento que nós abraçamos Jesus, trazemos Jesus para o nosso interior e fazemos dele Senhor e Mestre da nossa vida e andamos segundo os seus ensinamentos, segundo a sua vontade. Perdão. Então, de que adiantaria o homem saber que já foi disponibilizado o perdão, mas ele não quer o perdão? Foi liberado a graça, mas ele não quer a graça. Foi liberado o perdão, mas ele não quer o perdão, porque não reconhece que é um pecador. Ou seja, existem pessoas que pensam assim: se Deus quisesse que eu fosse diferente, Ele teria me feito diferente. Mas como Ele me fez assim como eu estou, que eu faço assim, assim, assado, então Ele vai ter que me engolir desse jeito. Não é assim. Então é necessário que nós entendamos que existem duas linhas na reconciliação, no processo da reconciliação do homem com Deus. A primeira é a parte divina, está completa, Jesus já liberou o perdão. E a segunda é a gente assumir esse perdão do mesmo nível, do mesmo entendimento, receber o mesmo Espírito com o qual fomos perdoados, e nós liberarmos o perdão às pessoas que estão também ao nosso redor. Com a mesma situação, quando Deus olhou e não viu na humanidade nenhum homem sequer justo, não há justo, não há sequer um, diz o Senhor. Da mesma forma é o nosso relacionamento, que é a nossa maneira de conviver, nosso relacionamento horizontal. Nós não perdoamos as pessoas porque elas são boazinhas com a gente. Nós não perdoamos as pessoas porque elas fazem tudo que a gente gosta. Nós liberamos o perdão à medida que fomos perdoados. Quando você foi perdoado, você era uma pessoa boa? Quando você foi perdoado, você era uma pessoa justa? Quando você foi perdoado, você fazia tudo que Deus quer? Você andava nos caminhos do Senhor? Você fazia coisa que atraía os olhos do Senhor para dizer assim: ó, ali está meu filho, minha filha, olha, tudo que faz é perfeito, tudo que faz me agrada? Não. A gente era rebelde, a gente falava e fazia coisas que Deus não agradava, a gente aprontava, a gente fazia, sabe, vivíamos nossa vida como ovelha sem pastor, a gente fazia o que queria da vida, e mesmo assim, sem merecer, a gente foi abençoado, a gente foi perdoado. Agora, mesmo sendo perdoado, de tão grande ofensa, de tão grande transgressão, a gente agora aqui na terra quer condicionar as pessoas para nos perdoar. Ou seja, a gente quer condicionar as pessoas para nós liberarmos o perdão. E nós queremos às vezes que as pessoas primeiramente demonstrem que quer o perdão, primeiramente nos procure peça perdão, que primeiramente faça alguma coisa para merecer o nosso perdão. Nós queremos, é tudo o contrário. Deus, quando olhou para a gente, Ele viu que a gente não merecia nada. Mas a gente quer condicionar alguém para nos perdoar, para a gente liberar o perdão. É ou não é? Pois é. O perdão, como reconciliação, essas duas linhas precisam andar juntas. A vertical, que é o de Deus para nós, e a horizontal, que é de nós para uns com os outros. Às vezes alguém pisa no pé da gente, às vezes alguém fala alguma coisa que a gente não quer, às vezes alguém apronta, nos desafia, faz coisas que a gente entristece, e a gente, não, eu não vou perdoar não. A primeira eu perdoei, a segunda, mas a terceira eu não vou perdoar não, porque senão vai ficar mal acostumado e vai ficar abusando da minha bondade, vai abusar da minha graça.
Não é assim mesmo que acontece? Pois é, o perdão, do nível que recebemos, da qualidade que recebemos, Jesus espera que nós igualmente perdoemos uns aos outros, sem esperar nada em troca, sem esperar que as pessoas se qualifiquem para que nós possamos liberar o perdão para elas. Nós queremos ser perdoados, mas a gente não quer perdoar as pessoas. Nós queremos escolher quem vamos perdoar e quem não vamos perdoar. Não é assim mesmo? Ou então nós ficamos esperando. Vou esperar a Nina. Se algum dia na vida dela ela demonstrar para mim que merece o meu perdão, eu vou perdoá-la. Mas por enquanto, olha, ela lá e eu cá. Não, é você aqui, viu? Sabe, fazemos isso constantemente, e às vezes até inconscientemente. Nós queremos relacionamento com as pessoas que nos fazem bem. A gente só quer estar, sabe, agradando as pessoas que também fazem as coisas para nos agradar. Então, queridos, a reconciliação vertical é a reconciliação do homem com Deus. A horizontal é a reconciliação entre os homens. O mesmo perdão que recebemos de Deus, esse mesmo perdão devemos praticar uns para com os outros. Amém? Diga para a pessoa mais uma vez que está do seu lado: o mesmo perdão que recebemos de Deus e devemos também praticar uns para com os outros. Essa é a vontade do Senhor. Amém, queridos? Essa é a vontade do Senhor. O princípio da reconciliação, é importante, Jesus deixou isso bem claro na sua palavra, é que quem não perdoa também não recebe perdão. Por isso que a gente tem que perdoar com o mesmo perdão que recebemos de Deus. Então a gente entende que quem não perdoa também não é perdoado. Jesus diz isso na sua palavra, e ele vai mais à frente e ele afirma que o perdão é um princípio fundamental, e a falta do perdão faz grande diferença na vida das pessoas. Por quê, pastor? Porque quando nós retemos o perdão, nós também retemos as bênçãos de Deus para a nossa vida. O mal não está no ofensor, o mal fica com o ofendido, que guarda no coração e remói com aquilo. Aí o Senhor diz: se você quer ser perdoado, que também perdoe. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso: se perdoardes aos homens os seus pecados, também vosso Pai perdoará. É condicional, gente, perceberam aí? Então nós chegamos à conclusão: o perdão não é uma opção. O perdão não é opção. Para quem segue a Jesus, para quem obedece a sua palavra, para quem decide fazer de Jesus o seu mestre, o seu Senhor, ele passa a entender que o perdão deve ser uma prática de todos os dias. Até que Jesus, uma certa vez, foi interrompido. Chegaram para Jesus e gritaram no meio da multidão, né? Sobre o perdão.
Então a resposta foi essa, de Jesus. Pedro também. E outras passagens nos mostram a importância do perdão. Eu vou caminhar um pouquinho aqui. Se não conseguir terminar hoje, eu termino numa outra ocasião. Então, o princípio da reconciliação é que existe o perdão de Deus, existe o perdão entre os homens. E que esse mesmo perdão com que recebemos, com esse mesmo perdão, devemos perdoar uns aos outros. Terceiro, quem perdoa não é perdoado. E que a reconciliação horizontal determina se recebemos o perdão de Deus. À medida que a gente consegue liberar perdão, com que a gente consegue perdoar as pessoas, demonstra o quão perdoados por Deus nós fomos. Quanto mais você perdoa ou libera o perdão, mais você demonstra o grau, o nível de perdão que você recebeu. Porque perguntar a Jesus, quantas vezes, até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse, não vos digo que é 7 vezes, mas 70 vezes 7. 490? Pois é. E por dia. Agora tem um detalhe, sabe o que é, Júnior? Porque se a pessoa, vamos supor que Robélio chega e me dá um soco no ombro, e ele é valente, viu? Robélio ali, quando fica nervoso, sai de perto, já sei ele que eu diga. Ele chega aqui, pá! Aí eu olho para a palavra de Deus, ó, ela me ensina a perdoar. Robélio, considera-se perdoado, eu libero perdão para você. Aí passa um dia, 2 dias, vem Robélio e dá outro soco. Vou dizer para ele, olha, é a segunda vez que você me ofendeu, que você me atingiu. Está correta essa frase? Por quê? Pode falar. Porque se eu perdoei a primeira vez que ele me deu um tapa, ou um soco, então aquele foi apagado. E o que ele me deu desse lado aqui é uma outra situação. Aquela passou, essa é nova, eu devo perdoar também. Então, se alguém quiser ser aí matemático, muito exato na matemática, vai dizer, então eu vou contar 490 vezes, tá vendo? Quando chegar aos 490, então eu perdoo. Não, não é isso. É que toda vez que o seu irmão errar contigo, pecar contra você, e você perdoar, quando ele errar contigo novamente, sempre vai ser a primeira vez. Sempre vai ser o primeiro erro, porque o primeiro você perdoou, zerou. O segundo, você perdoou, zerou. E assim vai, e assim vai. Assim vai o perdão se estendendo. Nunca vai acumular nenhum ressentimento para depois. Porque você, quando perdoa, libera. Estou falando do perdão do nível que nós recebemos de Deus. Porque Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Deus nos perdoa e esquece. E Ele espera que nós também possamos perdoar uns aos outros quando formos ofendidos com o mesmo nível de perdão que fomos perdoados. Será que a gente está disposto a isso? A gente que é pai, que tem filho adolescente, que tem filho já adulto, a gente que é esposo que é marido, que é esposa, a gente que convive com filho adolescente, nós que convivemos com família, nós convivemos com amigos, pessoas, colegas de trabalhos, pessoas que aprontam, pessoas que fazem as coisas, até que ponto a gente vai perdoar? Eu não sei dizer para você como você vai perdoar, mas eu quero dizer para você que o que Jesus ensina é que do mesmo jeito que você foi perdoado, você deve perdoar também. Amém? Agora cabe a você, sabe, fazer uma análise
de o quão você reconhece que foi perdoado, do tamanho, sabe, altura, profundidade, dimensão do perdão que você recebeu, na dimensão, na totalidade do perdão que você recebeu. Você acha que seu irmão também não merece o seu perdão? Você acha que a pessoa também não merece? Porque se você não merecia e foi perdoado, você não acha que aquela pessoa também não merece ser perdoado como você foi? É um caso a pensar, não é isso? Então é necessário que nós entendamos que a reconciliação é que determina o quão, quer dizer, a reconciliação horizontal, o quanto perdoamos as pessoas, é que determina como recebemos o perdão de Deus. E a falta do perdão, olha aí, a falta do perdão determinará se recebemos ou não o perdão total de Deus para a nossa vida. O quanto você perdoa demonstra o quanto você entende que foi perdoado, quanto você reconhece que foi perdoado. E quando falta o perdão, você reconhece também até que ponto aquela pessoa entende e que reconhece o perdão que ela recebeu. Então nós vamos lá. Jesus disponibilizou o perdão de Deus na cruz, que é a reconciliação vertical. A partir da cruz, fica ao encargo de cada indivíduo se condicionar para que esse perdão, o vertical, seja efetivado na sua vida. Então isso aí cabe a cada um de nós, a cada indivíduo, procurar-se, condicionar-se, reconhecer, pedir, para que esse perdão que foi disponibilizado possa realmente ser efetivamente aplicado à sua vida. Porque nós entendemos praticamente que só conseguimos perdoar quando nós sabemos o quão, não sei a palavra certa, mas o quão fomos perdoados. Se não essa palavra não saiu direito aí, vocês me perdoem, tá? Então, o tamanho do perdão com que você libera para as pessoas representa o quão perdoado você reconhece que foi por Deus. Porque enquanto a gente se acha justo, certinho, ou quase infalível, ou quase perfeito, pode ser que a gente esteja se achando ainda justo e merecedor do perdão. Só que esse perdão de Deus foi para quem não merece, ou para quem não merecia, porque é aí que se manifesta a graça. É um outro tema de uma outra mensagem, a graça de Deus sobre nossas vidas. Hoje estou falando sobre o perdão, na outra ocasião vou falar sobre a graça. Então Jesus disponibilizou a toda pessoa. Às vezes a pessoa guarda mágoa, guarda ressentimento, fica alimentando aquilo dentro do coração, sabe, não consegue amar, não consegue abraçar, não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue perdoar as pessoas. Quando lembra de alguém, lembra sempre de uma ofensa que recebeu, lembra sempre de um defeito, de uma virtude errônea que a pessoa cometeu contra você. Então sempre quando a gente lembra de alguém e aí lembra do mal que nos fez, é porque ainda existe alguma coisa, algum perdão não liberado dentro da gente. Amém? É assim que acontece. Não é diferente. Eu digo com todas as palavras: enquanto a gente lembrar de ciclano fulano, aquele camarada que aprontou comigo, aquele fulano que pisou na bola comigo, aquele fulano que não me pagou, que comprou e não me pagou, até hoje não me pagou, a gente fica com aquilo, sabe? Então significa que ainda está guardado. Há um ressentimento, há um bloqueio.
há um item lá dentro que precisa ser removido, porque quando nós recebemos o perdão vertical, nós somos perdoados de todas as transgressões, do passado, do presente e do futuro. Então, quando Deus olha para a gente hoje, Ele nos olha através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. Então, por isso que Ele não olha para a gente para sentenciar ou para pontuar questões que a gente às vezes pratica, mas Ele olha através do sangue, através do merecimento de Jesus. Aí vem a graça, aí que vem a misericórdia dele e se manifesta entre nós. Aí você olha e diz: olha, eu já enviei o Espírito Santo, ele vai continuar trabalhando na sua vida, para que o seu dia de amanhã seja melhor do que foi hoje. E assim nós vamos caminhando, assim o Senhor vai trabalhando em nós. O perdão está disponível, tanto para nós recebermos, quanto para nós liberarmos o perdão. A partir da cruz, então nós recebemos, fica então ao encargo de cada um, o liberar ou não o perdão uns aos outros. Então, agora, cabe a mim e cabe a você liberar ou não liberar o perdão, mas sabendo que nós fomos advertidos, que se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas a nós, também não seremos perdoados por Ele. É condicional, o perdão é condicional. A partir da cruz fica o encargo de cada indivíduo se condicionar para que esse perdão seja efetuado na sua vida, ficando o encargo de cada um liberar o perdão uns aos outros. Jesus deixou a seguinte advertência. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus 6, 14 e 15, por favor. Seis, 14 e 15. Como está escrito, né? Se, pois, perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a quem? A vocês. E agora? Mas o que? Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial... Eu quero que você leia de novo comigo aqui. Vamos ler junto? Vamos? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. É o pastor Sebastião que está falando? Não, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que está falando isso. Então o perdão a esse ponto é condicional, porque você não liberando o perdão, e o texto que nós lemos aqui, olha só, vamos, agora eu quero chamar você para o texto que nós fizemos na abertura. Eu li do 23, 24, não foi? Agora vamos ler do 25 até o 26. Eu quero finalizar aqui, por causa do horário. Acredito que já estamos um bom horário. Na abertura foi qual? Mateus, não é isso? 26, Mateus 26, filho. 5, 26. Olha só. Na sequência, vamos fazer o seguinte, volta do 23 para mim. Isso, vamos ler todos o versículo melhor. Vamos lá. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz,
e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. O que nós entendemos aqui? Quando nós não tratamos de situações que requer liberação de perdão, o texto nos mostra aqui, de uma forma, é como alguém indo para o tribunal. Estamos indo para o tribunal de Cristo. Mas nesse caminho, nesse processo, nós nos relacionamos com as pessoas, convivemos com as pessoas. Pessoas que fazem coisa certa, pessoas que fazem coisa errada, pessoas que nos agradam, pessoas que a gente também não agrada a elas. Então, pode ser que exista alguma coisa que venha a arranhar esse relacionamento. E não se trata disso. E de repente, vai chegar um tempo em que aquela pessoa, ali do caso, vai levar aquele caso a um juiz. Aqui o juiz, nós falamos do Senhor. Alguém que vai apresentar aquela causa ao Senhor. Estou sendo injustiçado, estou passando por isso, passando por aquilo. Apresentar ao Senhor. E a questão poderia ser resolvida com o quê? Com o perdão, com um tratamento de reconciliação. Mas a pessoa endurece o queixo daqui, o outro endurece o queixo de lá. Eu não peço, só se ela me pedir perdão. Eu também não libero perdão se ela não vier. E a pessoa diz: não, eu sou ofendido, ou então eu não fiz nada contra ela, então eu não tenho que pedir perdão a ela. Então fica os dois. Um não quer reconhecer que fez errado, ou então tem a consciência que não fez nada de errado, mas o outra parte se sentiu ofendido ou ofendeu, e agora cria-se uma barreira no relacionamento. A questão ali é a liberação do perdão. Aí o ofensor e o ofendido começa então a amizade, o relacionamento fica o quê? Arranhado. E lá na frente, diante do Senhor, vai ter uma apresentação, tá? Senhor, causa, situações, apresenta para o Senhor. Aí de repente, nesse momento, vem a questão, espiritualmente falando agora aqui, de entregar para o juiz entregar para a polícia prender, aquela coisa toda, a pessoa ficar presa lá. O texto fala sobre isso aqui. Porém, nós espiritualmente falando, são as prisões que nós guardamos dentro do coração, sentimentos que nós guardamos, são mágoas, feridas que nós guardamos dentro de nós, e nós não liberamos o perdão. O que vai acontecer? Nós vamos ficar com aquilo preso dentro da gente, certo? E quando nós guardamos sentimentos, ressentimentos, nós não perdoamos, não liberamos o perdão, aquilo com o tempo se torna uma doença. Tem pessoas que estão com câncer, outros já morreram de câncer, porque guardaram ressentimento, que se resolveria com a palavra perdão, mas fica os dois de queixo duro, eu não peço daqui, o outro não pede de lá, aí fica a prisão. Eu conheço pessoas, e conheci pessoas durante toda a minha caminhada, que por falta de perdão, de liberar o perdão, a pessoa perdeu a alegria, entrou em depressão, ficou doente, e presas ao passado, presa ao passado. Ela não é feliz, e quem convive também com essa pessoa não se torna uma pessoa feliz, porque a pessoa está em prisões, porque não liberou perdão, e aquilo está dentro dela corroendo, é doença. O texto nos fala de prisões, mas nós falamos de doenças causadas pela falta de perdão. Pessoas que passam por diversos tipos de sofrimento, pessoas que passam por traições, e elas não conseguem liberar o perdão, e elas vão adoecendo, vão definhando,
e vão adoecendo, primeiramente espiritualmente falando, depois acaba doente fisicamente também. São as prisões. E o texto nos fala: entre em acordo com essa pessoa, ou seja, reconcilie com ela, que pretende levá-la ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele e caminhe a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O que é isso? Enquanto não liberar o perdão. A pessoa sai da prisão quando ela libera o perdão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: as pessoas que guardam no coração mágoas ou ressentimento, ela só sai da prisão quando ela libera o perdão. Enquanto ela não liberar o último, ela não sai dali. Não é feliz, e as pessoas que convivem com elas também não são. E acaba afetando amizades, relacionamentos, casamentos, criação de filhos. E aí vai virando uma bola de neve. E aí a pessoa vai ficando presa. Então essa palavra dessa noite, que eu estou compartilhando com os irmãos, exatamente, não estou dizendo que vocês estão presos, não é isso. Eu estou esclarecendo porque nós somos a luz deste mundo. E nós precisamos entender que nossa missão, assim como Jesus, ele esteve aqui abrindo vista dos cegos, tirando as pessoas encarceradas da prisão, abrindo os olhos das pessoas. A nossa missão como igreja é essa. E essa missão Jesus designou para que nós possamos ir e pregar e ensinar. Porque às vezes você tem colega de trabalho que você diz assim, tem tudo para ser um bom funcionário, tem tudo para ser alguém, mas não é porque. Aí você vai ver a raiz. Na raiz da pessoa, da base familiar, ela foi criada talvez de uma situação, ou então ela é vítima, ou foi vítima de uma situação, que a levou a estar amargurada, ferida. A pessoa não dá um sorriso, ela não consegue desenvolver uma tarefa, ela não consegue ir para frente, embora seja inteligente, embora seja capaz, mas ela não consegue desenvolver, porque muitas vezes são prisões causadas por um perdão que não foi liberado. Então eu quero dizer para você essa noite, meu irmão, minha irmã, se você no seu interior analise, pesquise, examine o seu interior e veja se existe na sua vida, no seu coração, ou alguém que você conheça que precise dessa palavra para você estar compartilhando. Nós, quando estávamos funcionando em célula, nós levávamos essas palavras para as casas, e ali nós repartimos isso nas casas com as pessoas, abrindo as vistas das pessoas, abrindo os olhos das pessoas. Porque às vezes, amados, a gente pensa que está bem, mas não está. Às vezes nós pensamos que está tudo bem, mas não está. Mas a gente precisa, muitas vezes, é sondar o coração da gente. Muitas pessoas passam pela nossa vida. Tem pessoas, Noelson, que passam e deixam marcas excelentes, né, Davi, na nossa vida. Tem pessoas que passam pela nossa vida e a gente dá vontade de estar com ela a vida toda. Mas existem pessoas que passam pela nossa vida e deixam marcas profundas de sofrimento, de decepção, de frustração. E a gente decide nunca mais dar a oportunidade a ninguém para que isso não aconteça de novo. Nós nos fechamos para as pessoas, nós nos fechamos para as amizades, nós nos fechamos para o que Deus tem para fazer na nossa vida, porque nós guardamos dentro de nós as decepções, as frustrações, tudo que nós já passamos, nós guardamos. E nessa noite o Senhor nos envia essa palavra para tirar você, caso você esteja
em prisões por algum perdão que você não liberou, que você decidiu se distanciar, você preferiu ficar distante, mas você não é feliz, porque sempre que você se lembra, dói, porque você não esquece, mas toda vez que você lembra daquele fato, aquilo, sabe, incomoda. E às vezes você até ora: Senhor, eu libero perdão. Mas Jesus está nos ensinando aqui que esse perdão é quando a gente está andando com ela. Significa que se a pessoa morar na China, pega o avião, vai lá na China, mas conserta lá com ela, porque vai chegar o dia do juízo, onde nós prestaremos contas. E alguém disse que uma certa vez que no juízo final haverá um pendrive na mão de Jesus. Ele vai colocar o pendrive lá, e aquele pendrive vai expor toda a sua vida, tudo que você fez, tudo que você passou, vai mostrar lá. Talvez vá mostrar alguém que te ofendeu, mas você não pediu perdão, você não liberou perdão, você guardou aquilo para a vida toda. Um dia nós todos estaremos diante do tribunal de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus tem uma vida muito melhor para a gente do que viver em prisões, do que viver preso ao passado, do que viver preso em cadeias. E só sairemos de lá quando nós liberarmos o último perdão para as pessoas que porventura tenha nos feito algum tipo de mal. Que Deus essa noite nos ajude, nos abençoe, que a gente venha acordar para a realidade. Quantas pessoas já passou pela sua vida, pela minha vida? Tantas. Muitas pessoas deixaram lembranças boas que eu gostaria de estar junto, mas tem outras que eu falo assim: não foi bom que foi. Que bom que foi. Mas isso não é bom. Então, enquanto você convive com essa pessoa, esse é o momento. Enquanto você tem acesso a ela, converse com ela. Eu conheço pessoas que chegou para ser o pai. O pai estava doente e disse assim: minha filha, me ajude, eu estou doente, não estou bem. Aí ela, na raiva, ela disse assim: e por que o senhor não morre logo? Por que o senhor não morre logo? O problema é que o pai morreu. Pense, havia se passado 20 anos e aquela pessoa continuava em prisão, continuava em prisões, porque ela estava presa por causa daquela palavra que ela se dirigiu ao seu pai, e o seu pai morreu. Ela não teve tempo de pedir perdão. Quando ela soube, o pai já estava morto. Ela não conseguiu pedir perdão ao pai enquanto estava vivo. Então hoje nós todos estamos vivos. As pessoas com as quais talvez te deixaram marcas desagradáveis, você ainda tem a oportunidade. Quem sabe essa noite, ou amanhã, ou essa semana, não sei quantos dias, quanto tempo você vai viver, e a pessoa também. Você deve se dirigir a essa pessoa. Pode ligar, liga. Não grava mensagem de áudio não, liga. Eu estou ligando para liberar o meu perdão para com você. E se em alguma coisa também eu tenha te ofendido, você me perdoa. Estou dizendo isso porque Deus falou comigo, porque Ele me perdoou de uma ofensa muito maior do que essa ofensa que você me fez ou que eu tenha feito a você. Minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, bisavô, meu ex, aliás, se é ex não é mais seu, né? O ex ou ex, como alguém fala, sabe, libere o perdão e seja livre, livre para desfrutar da beleza que tem uma pessoa que se sente livre, perdoado,
do nível do perdão que Deus derramou sobre a sua vida. Eu vim aqui para te dar a chave, para você abrir esse cadeado e dizer: olha, a partir de hoje eu quero ser livre de qualquer coisa que possa me prender, possa estar me deixando em prisões. Eu quero ser feliz e fazer a minha família feliz. Eu quero ser feliz e fazer as pessoas que vivem comigo também feliz. Eu quero ser abençoado e abençoador. Eu libero o perdão e recebo o perdão nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesta hora. Vou parar por aqui e a gente continua na outra ocasião. Em nome de Jesus. Se quiser ficar sentado, também pode ficar, não tem problema não. Eu quero orar com você. O Ministério de Louvor vai cantar uma música. Logo a seguir eu volto com esta oração. E você vai pedir no Espírito Santo, sabe, para te mostrar, te revelar, dizer a quem, ou aquele, ou aquela, aonde está, sabe, a prisão da sua vida, para que você possa realmente viver a graça que o Senhor tem para a sua vida, a beleza da graça do perdão de Jesus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Esquecer o que fizestes por mim, até o céu, tua misericórdia sem fim.
sobre ti. Coloca a mão na direção do seu coração neste momento. Ore comigo neste momento. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu compreendi a realidade do perdão que eu preciso receber do Senhor e também aprender a liberar aquelas pessoas que me ofenderam durante a minha vida. Nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro: sou perdoado e libero o meu perdão. Nessa noite, diga o nome dessa pessoa que você quer dizer. Diga o nome dessa pessoa que você quer liberar o perdão. Diga, eu repito: nessa noite eu libero o meu perdão para essa pessoa. E em nome de Jesus, a partir de hoje eu estou livre, porque o Senhor me libertou quando fui perdoado na cruz do Calvário. E esse perdão está sobre mim, da mesma maneira, Pai, que eu nessa noite eu libero para minha família e para todas as pessoas que de alguma forma, em alguma área, me ofenderam. Mas em nome de Jesus, eu libero nessa noite o meu perdão sobre essas pessoas. E eu e essa pessoa, a partir desse momento, nós estamos livres pelo poder do sangue de Jesus, que passa sobre mim, limpa meu coração, limpa minha memória de todos os pensamentos, de todas as lembranças, de tudo aquilo que ficou marcado no meu coração. Passa teu sangue nessa noite, limpa meu coração de todo mal. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite: sou limpo, sou lavado no poder do sangue de Jesus. Você que crê nisso, aplauda o Senhor, diga amém, diga glória a Deus, aleluia, aleluia.